Atenção, hoje é dia 19 de junho de 2024. Atenção, a notícia de hoje é importante, é o seguinte: dólar bateu 5,45, mas dólar ronda os 5,50, chegou a 5,50. Aqui Fernão Lara Mesquita, que foi um dos diretores do Estadão, fala o seguinte: à beira de um ataque de nervos, o mercado especulava hoje o nome do próximo diretor do Banco Central. Já não é dada como certa a indicação de Galípolo, que é a hipótese que já estava precificada. Agora estão na raia também de Luiz o Azul, Guido Mantega e por aí abaixo. E o dólar encosta 5,50. Banco Central ignora Lula em decisão unânime e deixa juro em 10,5%. Até os indicados do petista votaram com Campos Neto por manutenção. É uma derrota atrás da outra. Lula tá ferrado. Aí vamos aqui, ó. J.R. Guzzo, na revista Oeste. Lula nunca aceitou a autonomia do Banco Central. O presidente declarou guerra ao presidente da instituição financeira, Roberto Campos Neto, desde os seus primeiros dias no governo. Ele como é que se diz? Boi de piranha, né? Boi de piranha não, é o motivo para ele, é um motivo que ele tem para ele botar a culpa em alguém do desastre que está sendo o governo dele, desde o início, né? Ele sabia que ia ser isso. Ele não sabe governar, ele dá sorte às vezes, pega como no caso do 2002, pegou o pré-sal, que foi descoberto lá na época do Fernando Henrique, pegou as contas todas ajustadinhas do Fernando Henrique, isso ele teve de bom. Aí, quer dizer, no final das contas roubou, que no final não tinha mais nada, entregou para a mão da Dilma e a Dilma acabou sendo impeachmentada. Fracasso, agora voltou, e agora ele não tem mais o que fazer, já gastou tudo que o Bolsonaro deixou, as contas todas ajustadinhas, as estatais dando lucro e tá arrebentando com tudo. Agora quero ver o fim desse cara, esse larápio aí, mentiroso. O fim dele tá próximo, não vai demorar muito não. A única coisa que deu certo na economia brasileira desde que Lula assumiu a presidência foi o trabalho de controle da inflação feito pelo Banco Central. É o que está salvando ele, é o que está salvando Lula, é um estúpido mesmo, né? É o que está salvando o governo dele, o controle do Banco Central para a inflação subir. Se já está complicado. A gente vai no mercado e vê tudo caro, pouca mercadoria seguraram o preço. Aliás, nada segurou o preço. Do Bolsonaro para cá tudo aumentou, nem que fosse um pouquinho, mas aumentou. Não tem mais nada. Aproveitaram que a mudança de quando os comerciantes, as empresas perceberam a mudança de governo, que o caos que ia ser, eles já estavam sabendo, eles resolveram já ajustar os seus preços para encarar, né? Então já entramos no governo Lula já com tudo mais caro. Uma coisa segurou, que foi a carne, porque é amigo da JBS, né? Amigo do Friboi, dos irmãos Batista. A carne está segurando, que é congelada. Agora muita carne podre por aí, tá? Tem muita carne podre. Eu não compro mais aquelas carnes de Friboi congelada, nunca mais. Carne podre, tá? Não adianta vender barato não. Eu não como porcaria, nem de graça eu quero. O único cargo no setor econômico do governo que não foi preenchido é o do Banco Central, com a nomeação de Lula, foi o do presidente do Banco Central. Seja por seu rancor automático a tudo que dá certo e não tem nada a ver com ele, seja por seus 40 anos de dependência química no vício de ter sempre um culpado para acusar de seus fracassos. É um fracassado mesmo. Lula declarou guerra ao presidente do banco, Roberto Campos Neto, desde os seus primeiros dias do governo. Campos Neto usa taxa de juros como fazem dezenas de bancos centrais em todo o mundo, para evitar que a inflação dispare, seja por questões de ambiente econômico, seja para compensar a responsabilidade e a incompetência do governo em sua atuação na economia, como é o caso do caso do Brasil de hoje. Por conta disso, Lula comanda há 1 ano e meio uma operação de linchamento contra Campos Neto.
O presidente do BC é acusado por Lula de ser o responsável direto por praticamente todos os fracassos da gestão econômica do seu governo. Uma desordem que conduziu o Brasil a uma situação pior hoje do que estava 18 meses atrás. Campos Neto, ou esse cidadão, como diz o Lula, é o culpado, segundo ele, os esquadrões de extermínio do PT pelo fato de a economia crescer pouco e mal. É acusado de provocar a fome, causar miséria e odiar os pobres. Chega a ser engraçado, né? O cara é culpado de tudo. É por sua culpa, segundo os linchadores, que faltam recursos para o serviço de saúde, as escolas e o socorro às enchentes no Rio Grande do Sul. E as taxas de juros altas fazem parte de um plano não definido nem explicado com coerência até agora para o Banco Central prejudicar os interesses nacionais. No último comício que Lula fez sobre ele, foi acusado de ter um lado político, de não agir com autonomia e de ser exatamente o oposto daquilo que realmente é. Segundo o presidente, a única coisa desajustada no Brasil de hoje é o Banco Central, ou seja, bastaria tirar Campos Neto de lá para a economia brasileira voar. E parece que tem como ele tirar, né? Desde o início ele poderia ter tirado, né? Fazer uma eleição lá, parece. É 100% falso, como em tantas outras vezes em que Lula assume o papel de estadista e fala a sério. Quem nunca admitiu a autonomia do Banco Central é o próprio Lula, que acha um absurdo ter na presidência da instituição alguém que não obedeça às suas ordens. Tudo que está dando errado na economia se deve exclusivamente à baderna que ele e o seu governo criaram e à inépcia das suas decisões, não a de Campos Neto. Se os empresários não investem, como o presidente se queixa, não é por causa do Banco Central. O BC, na verdade, é sua única esperança de racionalidade. As empresas não têm medo de Roberto Campos, nem tem medo dele, Lula. Suas agressões verbais contra o BC, além de mal educadas, mesquinhas e desordeiras, é que criam problemas e instabilidade. Não a política de juros. Os juros estão altos no mundo das realidades, não porque o BC quer sabotar o governo da esquerda, mas porque o governo da esquerda faz uma administração ruinosa da economia e mantém o Brasil sob ameaça permanente de inflação, de caos nas contas públicas e de colapso no valor da moeda. Se tivesse um mínimo de competência, os juros estariam mais baixos. É verdade, isso aí. Não vou chegar até aqui porque esse artigo é grande, hein? Mas me parece que ele já poderia ter tirado esse presidente lá. Ele quer alguém lá para culpar. Talvez nem troque, né? Para ficar culpando até o final do mandato dele. Alguém para culpar. Silas Malafaia rebate fala de Lula e diz que monstro é esse estúpido que está falando. Veja o vídeo. Vou botar esse vídeo aqui que é do Malafaia. E fiquei vendo Lula ontem dizer que o que nasce é um monstro. Monstro é esse estúpido que não sabe o que está falando. Aquilo é um ser humano, que monstro! Presidente da República, e a minha indignação é ver um cara daquele falar sobre estuprador e que a esquerda falou quando eles falam. Gente, o Sóstenes aqui, o deputado, falou uma coisa muito perfeita. Eu não conheço nenhum projeto que entra aqui e é aprovado do jeito que entrou. Vai ter ajustes, vai ter debate.